amigos do ED, estamos mais uma vez no nosso programa de vídeo entrevistas. Nessa temporada, o assunto aqui que impera é eleições 2018. Um momento muito especial para todos nós brasileiros. E a ideia do ED é justamente favorecer, facilitar, permitir que você, eleitor, que tem essa missão grandiosíssima de mudar todas as coisas aqui no nosso país, poder fazer uma votação plena, com conhecimento dos seus candidatos e fazer realmente que aquela mudança que a gente tanto espera venha. Mais uma vez aqui nesse lugar maravilhoso que eu chamo de paraíso, pousada Casa do IP Amarelo, que fica aí sempre a nossa dica para você que quiser passar uns diazinhos desse clima maravilhoso com a sua família, com seu amor. Não pensa outra coisa não. Casa do IP Amarelo. Bom, o entrevistado de hoje, ele é professor, administrador, pós-graduado em saúde, mestrado em administração, doutorado em engenharia, tem 18 livros publicados e é especialista da Band, Record, SBT. Poxa, tem que também ser um especialista aqui do nosso ED, não é? Para a educação e gestão pública, ele também é consultor em estratégia, administrador pela Cefet Rio de Janeiro. Eu estou falando do nosso querido professor e amigo, professor Manhães. Seja muito bem-vindo ao nosso programa. É uma honra recebê-lo aqui. E hoje nossa conversa vai ser quente, hein? Então, eu quero começar perguntando, quem é o professor Manhães? O professor Manhães é um professor de administração, mas, sobretudo, um professor apaixonado por alfabetização. A vida é muito rica com todo mundo, né, Hélio? Mas, primeiro, te agradecer muito pelo convite, pela oportunidade. O convite do jornal ED, né? O Em Destaque está de parabéns. Muito obrigado. Porque eu tenho que deixar claro aqui para quem está nos assistindo que, gente, eu não paguei nada. Tá? Então, isso é um trabalho muito bacana, porque é muito difícil um canal de mídia não cobrar por esse tipo de trabalho, né, de divulgação. No momento político, né? Vocês podiam estar aproveitando o momento e, gente, ele não me cobrou nada, tá, pessoal? Então, parabéns pelo trabalho, porque a gente precisa muito disso, né? Para as pessoas terem informação, porque o eleitor, às vezes, ele fala com razão da dificuldade de encontrar ou se decidir por deputados, porque ele não recebe informação. Então, você é uma das pessoas que está mudando isso, você e o ED. Até porque se fosse pago não estaríamos contribuindo com a sociedade, estaríamos contribuindo com a própria empresa, não é? Isso. E essa é a nossa parcela de contribuição e também mostrando que o ED faz um jornalismo sério. O espaço hoje para os deputados é muito curto na televisão, não dá tempo de simplesmente só mostrar praticamente o rosto, né? E a gente entende que esse momento é um momento muito especial. Mas vamos Obrigado. lá, e o professor Manhães? Pois é, então eu sou da área de administração, de gestão, né, mas sou apaixonado por educação, por alfabetização. Eu criei até um método de alfabetização que eu uso em mendigos desde o ano 2000. Então, embora eu seja uma pessoa que está agora começando a tentar a política, né, desde 2000, 2001, eu já estava começando a aprender, sentava com o pessoal no meio fio e ensinando. Né? E aprendendo, é um trabalho muito bacana, mas é a melhor coisa do mundo, né? São essas coisas do coração, né? Então, sou apaixonado por educação, por alfabetização principalmente, mas já andei na educação em todos os níveis, já dei aula em todos os níveis, só não dei aula no infantil, né? Mas sou administrador. O administrador, em contrapartida, ele é um profissional que ele é doente pelo resultado. Sim, é necessário. Tanto que a administração em inglês é management e manage significa conseguir, quer dizer, administrador é aquele que consegue. Então eu sou uma pessoa até doentia pela utilidade e foi esse um dos motivos de eu ter caminhado para a política, né? Porque o que acontece? Eu vi num determinado momento que eu num semestre eu atingia 400 alunos, né? E numa reunião geral um homem com uma caneta ele arrebentou com a educação tecnológica no estado do Rio, em 30 municípios. Quer dizer, eu vi e eu quero que as pessoas entendam isso, é importante, né, quem está assistindo a gente entenda isso. Você tem um impacto na política muito maior. Então eu, ao invés de atingir 400 pessoas por semestre, eu posso atingir 10 milhões de pessoas na política. E foi essa diferença que me direcionou para a política. Porque é como se o Papai do Céu mostrasse para você, olha isso,
E aí você faz alguma coisa com isso ou não. Ou você continua atingindo 400 pessoas, ou você luta para tentar atingir todo mundo, né? Então é por aí, né? Tenho 51 anos, sou casado, tenho 4 filhos, sou esportista de final de semana, né? Tenho 4 cachorros também, adoro bicho e sou um cara apaixonado por resolver problemas. Sim. Gosto de problema, né? Durmo muito pouco e se bobear, domingo estou trabalhando, minha mulher brigando comigo, mas faz parte, eu gosto disso. É bem típico do administrador, né? Problema não te assusta? Problema me envolve. Por isso, então, agora a tentativa de alcançar aí um espaço lá na Câmara, né? Isso. Me fala uma coisa, há um tempo atrás eu vi algumas postagens, né? Nós somos amigos lá no Facebook, e eu vi que você estava apresentando um desejo de concorrer ao governo do Estado do Rio de Janeiro. O que aconteceu de lá para cá? Eu tenho até uma entrevista como pré-candidato ao governo do Estado do Rio no SBT. Sim. Né? Mas o que acontece? O que me motivou para a política, né? Lá atrás, há 3 anos atrás, eu estou nessa luta há 3 anos. Sim. Há 3 anos atrás, eu e uma equipe de 9 professores e consultores, por causa desse episódio, desse impacto nos 30 municípios, da canetada, por causa disso a gente reuniu um grupo e a gente falou, a gente tem que entrar. Sim. A gente tem que entrar para ver se a gente consegue mexer nisso. Né? E aí veio a luta, veio a pesquisa, porque eu não sou político, né? Então a gente tem que começar a aprender sobre o assunto. E aí a gente foi conversando com vários partidos, e a coisa foi indo, e aí quase que a gente conseguiu mais uma vez, mas um candidato chegou, não vou citar nomes aqui, chegou no partido e ofereceu uma estrutura melhor do que aquela que eu estava oferecendo, porque o espectador tem que entender que isso funciona da seguinte maneira: o governador ele é apoiado por federais e os federais são apoiados por estaduais, então é um efeito piramidal, e ele conseguiu angariar um volume maior de federais e estaduais, ofereceu isso, e eu entendo... Naturalmente o espaço ficou para ele. Exatamente, né? Então aconteceu isso, e aí eu consegui entrar no partido com um grupo grande, a meu convite, todas as pessoas do bem, e foi muito difícil achar pessoas do bem que quisessem encarar isso, muito difícil, né? E aí esse grupo falou para mim: Manhães, se você não vier para federal, a gente está fora, porque você colocou a gente nessa, né? E o nosso objetivo maior é colocar a gente de bem na política. Então, meu amigo, se você sair, e o partido também pediu muito para eu vir federal. Por quê? Porque por causa da cláusula de barreiras, quem não eleger federal vai estar fora, o partido vai ser fechado até 2020. Então o partido insistiu muito: Manhães, você está toda uma estrutura de governo, então a gente quer muito que você venha federal, porque você tem boa chance, né? Tem um trabalho aí, tem muito livro, tem muito conhecimento, está na estrada para governador, né? Como você disse, eu apareço constantemente na Band, no SBT, na Record, falando de gestão pública e de educação, então tem uma visibilidade, né? E tem toda uma estrada, 3 anos. Eu visitei 45 municípios, tenho lideranças em pelo menos 22 lideranças boas, fora os outros conhecimentos. Então a gente está numa briga forte, com boas possibilidades. Professor, eu sempre tenho falado para os nossos convidados aqui nessa temporada a respeito de como eles observam, como eles concluem a questão do perfil do eleitor, se está diferente de antes e tal. Isso por quê? Porque a gente que trabalha com notícia, né, a gente sempre vê nessas eleições, sejam eleições gerais, sejam municipais, sempre vem uma notinha, alguma coisa falando sobre compra de votos e essa coisa toda que a gente sabe que é o que está atrapalhando todo o nosso processo democrático, né? Qual é a sua visão a respeito de compra de votos? Hélio, olha, eu nessa caminhada, né, muitas reuniões, e deixa eu traduzir, né, para os nossos ouvintes. Gente, eu participei de muita reunião, mas muita, continuo participando. E eu vou contar um episódio para vocês, que eu acho que ele é enriquecedor. Opa, então vamos lá. Né? Então eu estava lá num grupo, né, muitas pessoas, muitas mulheres com muitas crianças, né, e eu apresentando meus projetos, né. Quando chegou no final da apresentação, um rapaz levantou e falou: Professor Manhães, o senhor vai me dar um emprego? E aí eu olhei assim e falei: não vou te dar um emprego. E aí eles se olharam, né, o público se entreolhou, e aí ele continuou: o senhor vai me dar uma cesta básica? E aí eu insisti: não, eu não vou te dar nenhuma cesta básica. Eu não vou comprar o voto de vocês. Foi assim, direto assim? Foi, direto. Eu não vou comprar o voto de ninguém aqui dentro.
Aí ele falou uma coisa, né, que eu já estava preparado para ela, porque eu já estava vivendo Eu isso. nem imagino que Ele foi falou, isso. ele foi muito sincero e verdadeiro. Ele falou: professor Manhã, você tem que entender uma coisa. Meu filho aqui do lado, estava com um filhinho ali, o nome dele é Luan. Meu filho aqui do lado tem fome. Minha família tem fome. O senhor tem que entender que se vier um candidato aqui e ele me der uma cesta básica, eu tenho fome, professor. Eu tenho que dar meu voto para ele. Foi assim na lata. Né? E aí eu falei para ele também na lata: Luan, eu entendo você, mas eu acho que você não está entendendo todo o problema. Tá? Faz as contas. Uma cesta básica, vamos arredondar para R$200. R$200. Quanto tempo dura uma cesta básica, Luan? Aí ele falou: umas 2 semanas, professor Mãe. Ah, legal, 2 semanas. Então vamos calcular. Vamos pegar um vereador assim, uma cidade pequena, precisa de 1.000 votos. Para ele ter 1.000 votos, cesta básica R$200, ele gastou 200 mil. Se ele ganha um salário de 8 mil reais, como é que ele conseguiu esses 200 mil? Ou como é que ele espera recuperar esses 200 mil? Eu vou lhe dizer, Luan, como é que ele vai fazer isso. Para fazer isso, ele vai tirar a merenda do seu filho, porque ele vai fazer, né, um conluio com aquela empresa que está vendendo a merenda para a prefeitura, e vai deixar o seu filho 4 anos sem comer merenda. O senhor disse que a cesta básica dura 2 semanas, né? Pois é. Seu filho vai ficar 4 anos sem comer merenda. Ou vai ficar comendo merenda estragada, ou vai ficar comendo pouco. Então, eu sei que o senhor tem fome, mas eu acho que vale a pena o senhor aguentar um pouquinho a fome. 2 semaninhas passa rápido, porque esse cara que está entrando, que comprou o teu voto, ele vai acabar com a vida tua e da tua família, dos teus amigos e dos teus filhos durante 4 anos. É a sua consciência. Então o pessoal está acordando. Então eu acho que essa eleição é uma eleição de virada. Isso é uma que vai boa dar certo. notícia, uma boa E outra notícia. coisa, a gente fala muito dos pobres, mas não são, e falamos de cesta básica, de notinha de 50 e 100, e olha, não são só os pobres que vendem o voto não, tá? Tem pessoas inteligentes, professores, médicos, administradores, engenheiros, advogados que vendem os votos. Só que é mais caro. Mas Mas e vende. eles vendem. Tá? Então, não vamos botar a culpa só naquele que está passando Sim, fome, claro, não. Porque o sem que está dúvida. passando fome a gente entende pela falta de conhecimento, por vários outros motivos. Agora, a gente não entende isso de quem tem informação. Agora, ainda seguindo nesse mesmo caminho, como é que o senhor vê a questão do voto nulo ou voto em branco? Hélio, isso é muito interessante, isso é muito importante, porque o impacto, né? As pessoas elas não têm ideia do que significa anular o voto. Eu não vou ficar com aquele discurso chato que eles estão acostumados a ouvir, que é importante, não. Vamos deixar a coisa clara através de um exemplo simples. Vamos supor que a gente só tenha 2 candidatos, né? Tem 2 candidatos. Aqui tem um assassino e aqui tem um ladrão de galinha. Né? Só tem esses 2 candidatos. É só um exemplo, tá, gente? Então, o assassino está com 100 votos. O ladrão de galinha também está com 100 votos. E aí você vai e anula o seu voto. Aí por causa de um voto a mais, esse assassino aqui ele entra. O que significa isso? Você que anulou o seu voto ajudou a eleger o assassino. Então, uma maneira simples. Não do existe eleitor, omissão nesse processo. que então essa de você falar eu não fui responsável, que é uma coisa, as pessoas acham, porque elas nunca pararam Não para pensar votei, nisso. então a culpa não é minha. A culpa não é minha, não, a culpa é sua. Eu lamento dizer isso para o espectador, mas não anule, porque a culpa é sua. Porque se você tivesse votado no ladrão de galinha, você não teria ajudado a eleger o assassino. Então, se vocês anularem o voto de vocês, não adianta querer se imiscuir da culpa, porque agora, eu até entendo que até esse momento, ninguém tenha tido um exemplo tão claro como esse, né? Tão claro. Então a pessoa não faz a conta direito, mas agora que está muito claro. Então a partir de agora, eu não admito que você que está nos assistindo, que é uma pessoa que tem um mínimo de inteligência, anule o seu voto e deixe ele em branco. Porque isso é uma matemática básica, 1 e 1 e 2. Então, você é responsável para tentar fazer o famoso voto útil. As pessoas não gostam desse nome voto útil, mas esse nome é um nome verdadeiro. É o voto realmente útil. Então, votar de maneira útil é você fazer o máximo para tentar beneficiar a sua sociedade. E fazer isso é você fazer o máximo para não permitir que os piores entrem. Mesmo que a opção seja o pior e o menos pior. Exatamente. Porque se você não votar, você vai estar elegendo ou vai estar ajudando a eleger o pior de todos. Então você é responsável. Então, meus amigos, não anulem o voto. Daqui para diante, vamos botar isso na cabeça, né? Andar um pouquinho, né?
porque você é responsável. Professor, fala um pouquinho dessa sua relação com a cidade de Miguel Pereira. Como é que começou essa paixão? Enfim, conta pra gente. Eu comecei a vir para Miguel de maneira mais assídua, né, a partir de 2010. Eu já estava estudando um lugar no estado para uma mudança, né? E aí, puxa, eu acho que é Miguel Pereira. Aí a gente veio namorando, eu me mudei para Miguel Pereira em 2012, 2013, né? E aí morei aqui em Miguel 5 anos. Então, eu conheço muito bem todo o estado do Rio, conheço melhor ainda todo o município do Rio, e o único lugar onde eu morei fora do município do Rio foi Miguel Pereira. Então, sou apaixonado pela cidade, né? E trouxe um Cefet para cá. Inclusive, essa tua entrevista, Hélio, né? E do ED, ela é muito importante porque ela vale como uma aula de eleição para os ouvintes. Esse é o objetivo. É uma aula de eleição. Por quê? Julguem nossos ouvintes o eleitor, o candidato, pelo seu passado. E não pelas suas palavras, porque as palavras, como o poeta diz, o vento leva. Então a melhor maneira de você ver quem é o seu candidato é você ver o que ele fez. Mas você vê o que ele fez de maneira clara. Então, por exemplo, sem eu ser deputado federal, eu trouxe para a cidade a pós-graduação da Cândido Mendes, conseguimos formar 2 turmas, quem trouxe foi eu, e isso sem ser deputado. Eu trouxe para a cidade de Miguel Pereira o polo do Cefet RJ. Nós abrimos várias turmas, formamos 4 turmas de ensino técnico e tecnológico, que foram meio ambiente, segurança do trabalho, telecomunicações e informática, curso de 2 anos, com certificado do Cefet RJ. Eu bati lá na prefeitura para pedir o convênio sem ajuda de ninguém. Então eu gostaria que quem está nos vendo e ouvindo analisasse o passado, né? Porque, gente, as propostas só valem de acordo com a história do candidato. Se você tem um candidato que tem uma história de realizações, tem muito mais chance de, quando ele chegar lá, ele realizar muito mais. Seguir realizando, realizar mais. Por quê? Porque é da estrutura dele, é da natureza dele. A pessoa tem a natureza que realiza ou a natureza que não realiza. Então, você quer saber a vida de uma pessoa, o que ela vai fazer para frente, é só olhar o passado dela. Né? Então, 18 livros, isso é uma história. Realizar cada livro, quem já escreveu um livro sabe a dificuldade que é. É uma loucura. Fazer um mestrado, fazer um doutorado é um desafio tremendo. Então, para mostrar para os nossos telespectadores, para os nossos espectadores e ouvintes, né, que eu sou um homem que busca realizar tudo, e tudo onde eu botei a mão, né, eu consegui concluir. Né, pelo menos todos os grandes desafios. Né. Professor, você fez me lembrar uma vez, aqui mesmo em Miguel Pereira, lá em Francisco Fragoso, conversando com um senhor já aposentado, de muita idade, né? Ele chegou para mim e falou assim: Hélio, só existe 2 tipos de pessoas nessa terra. Eu falei, pô, vai falar besteira, né? Como assim? Tanta gente nesse mundo, só existe 2 tipos de pessoas, né? Aí ele falou assim: uma que veio para construir e outra que veio para destruir. E ele ainda completou: se você tem que escolher o lado que você está, saber o lado que você está. Se você está no lado de quem veio para construir, tenha certeza que vai aparecer no seu caminho gente que veio para destruir. Mas aí você não tem que destruir também, porque você veio para construir. Então siga construindo. E isso eu acho que é uma natureza realmente, né, de quem vem e sabe para o que veio, né? E eu fico muito feliz de ouvir essas suas palavras aí a respeito desse seu perfil, que é uma das contribuições que o nosso programa está dando para os nossos espectadores. Bom, como será, vamos agora projetar aqui o sucesso, né, já que estamos falando de sucesso, como será o professor Manhães na Câmara Federal? Isso também é muito interessante, porque a imagem que o eleitor tem, né, do deputado agindo, não é uma imagem perfeita, né? Primeiro a gente tem que deixar claro para o eleitor o seguinte: se eu entro a deputado federal, eu posso trazer, e esse é o meu objetivo maior com a região, posso botar aqui um colégio Pedro II. O meu objetivo maior para a região é trazer o Pedro II para cá. O ideal, se nós não conseguirmos levar um Pedro II a cada município, é a gente fazer uma triangulação e atender o maior volume. Então, pelo que eu já sondei, né, eu acho que o melhor local que beneficiaria o maior volume de pessoas seria Partido Alferes.
Então eu vou me empenhar ao máximo. Eu sou uma pessoa, como eu já te disse, Hélio, trabalho muito, adoro o trabalho, então, porque você não faz o trabalho do deputado federal na Câmara. Então eu faço trabalho vindo aqui, falando com os prefeitos de Miguel, Pati e Paraíba, tá? Porque o ideal é o seguinte, bota em Pati, porque assim você atende Miguel, Pati e Paraíba. Estrategicamente ele está numa região que Esse é o atende. ponto. Então tá bom para Miguel, tá ótimo para Pati, tá ótimo para Paraíba. E assim a gente tem mão de obra, porque se você coloca só no município, você tem problema de mão de obra, e aí você não consegue abrir uma boa escola, uma escola de alto nível. Então tem muitas coisas por trás que estão envolvidas. Então a gente não pode pegar e mentir pro pessoal de Miguel Pereira e falar, não, vou abrir. Não, não é certo isso. E não é certo com Pati, não é certo com Paraíba. Né? E não dá com o dinheiro que a gente tem hoje em dia para abrir um Pedro II em cada município. Então vamos tentar fazer uma triangulação e ser o mais justo possível. Então esse é minha prioridade 1. É abrir um Pedro II em Pati. E isso é fácil de fazer com emenda. Tá? Então, eu vou bater lá, vou perturbar os caras, e aí vem a outra parte. Onde é que entra? Como é que é o trabalho do deputado? O trabalho do deputado não é só ele pegar e jogar projetos. Ele tem que jogar projetos, mas ele tem que ter uma boa capacidade de negociação para negociar com todos os deputados da Câmara. Uma boa capacidade de articulação e de convencimento. Sim. Né? E tem que ser chato. Porque senão bate e volta. Tem que ser chato. Então o que eu prometo é, eu vou ser muito chato. Eu não vou deixar o prefeito dormir, não vou deixar o governador dormir, não vou deixar o presidente dormir. Eles não vão dormir enquanto eles não nos derem um Pedro II aqui. Vamos atender esse cara para ver se eu me livro dele. Eles não vão ter saída. E eu tenho força, tenho sangue para isso. Então não vou deixar os caras em paz, né? A gente tem que ter. Ou a gente traz um Cefet para cá, mas não um polo, a gente traz uma UNED, uma unidade, e com isso, gente, a gente traz 10 mil profissionais, mão de obra direta e indireta, a economia da região explode, porque aí vem todo o resto por trás para atender. O salário de um professor de Pedro II de Cefet é um salário que vai de 5 a 10 mil no barato, então você imagina, né, 40 professores, que estrago que não faz, né, que coisa maravilhosa para a economia. Então esse é o ponto 1. A outra coisa também, com toda a minha chatice e insistência, tem que vir a parte da indústria, né? E a indústria de base e a indústria de eixo ali para baixo. Não tem jeito. Isso, gente, é vontade. Isso é vontade. Isso é trabalho, é ser chato. Possível é, né? E, gente, só para vocês terem ideia, o deputado federal ele tem uma força tremenda. O deputado federal, ele vale em recurso para um estado 20 milhões ano. Então eu, como deputado federal, eu chego lá no governador e falo, governador, eu quero a Secretaria de Educação. Que eu quero pegar e levantar o IDEB de 4.9 para 6.0. Ele pede a minha bênção. Ele pede a minha bênção. Então um deputado federal tem muita força, gente. Se essa região aqui me ajudar nessa eleição, e eu disse para vocês, eu morei em Miguel Pereira e morei no Rio. Então é claro que eu tenho um carinho, né, especial pela Centro-Sul. Claro, mas gente, isso aí vem a outra coisa, a questão da justiça, a questão de não ser egoísta, a gente tem que governar para todos, né? A gente não pode botar o Pedro II aqui, o melhor é o Pedro II em empatia. A gente tem que ser correto. É uma questão de pensar estratégia, facilidade de acesso. E tem que ser correto, não dá para mentir pro miguelense. Né? Mas esse é o manhãzão na Câmara. Um cara que não vai só votar projetos, né, de maneira correta, um cara que, acima do interesse do partido, está o interesse da população. Então, eventualmente, isso também é uma outra coisa muito interessante, né, lá no Congresso. Tem vezes que o partido fala o seguinte, olha, vota junto. Não, negativo, meu amigo. Para a população agora, o melhor é isso aqui. Então, partido... Agora, é claro que você tem que ter um pensamento, né, 70%, 80% coadunado com o do partido. Claro, mas claro, tem situações que você tem que priorizar a população. Fala, não, isso aqui é a população. Não é interessante. Desculpe, mas eu não voto com o partido nisso aqui. E outra coisa, a gente tem que ser correto. Tem vezes que um outro partido, até de oposição, ele apresenta uma medida boa e você não pode nessa hora ser partidário de meu amigo. A medida é boa. Questão de coerência, né, professor? Falou tudo, velho. Tem que ter coerência, bom senso. Né? Então, algumas coisas a gente tem que deixar de lado de vez em quando. Professor, eu ficaria aqui muitas horas conversando, mas o nosso programa está chegando no finalzinho e é o seu momento de fazer as considerações finais. Bom, primeiro, mais uma vez, Hélio, né? Muito obrigado pelo convite, pelo carinho, tá?
parabéns pelo projeto de vocês, tá? Eu tenho certeza que o ouvinte agora está saindo enriquecido, não só por causa do meu papo, mas de todos os outros especialistas e candidatos que vieram aqui, né? E deixar aqui o meu pedido sincero, né, e carinhoso e necessário ao nosso eleitor, né, que analise as minhas propostas. Se as minhas propostas forem as melhores, que vote em mim. Se elas não forem as melhores, que vocês votem naqueles que têm as propostas melhores. Não anulem o voto, votem nas melhores propostas, né? Peço um voto de confiança e um voto na urna a todos vocês. E a minha base de atuação é, como todo administrador, focar nas causas. Então a minha prioridade é educação, mas em saúde a prioridade é o que vem antes, é você atacar as causas, que é saneamento básico, né? que é a saúde sanitarista, que é a engenharia sanitarista. Né? O que está acontecendo hoje em dia? A gente está correndo atrás do rabo, a gente está gastando 200 milhões no combate à dengue, ao invés de gastar só 40 milhões com a prevenção. Você já de brincadeira economiza 120 milhões. Então está faltando gestão aí. Então meu foco todo vai ser na base, nas causas, né? Hoje em dia você pega a parte da segurança, vamos ocupar todos os jovens da região. Esse é o projeto também muito importante no meu grupo, que é ocupar todo mundo acima de 11 anos. Dizer que você vai ocupar todo mundo desde 5 anos de idade não é possível, mas a meta é de 11 anos em diante, está todo mundo o dia inteiro na escola ou em alguma atividade esportiva e de desenvolvimento individual. Assim, não vai ter tempo para bandidagem. Vamos parar com o recrutamento do tráfico. Acabou, né? Então esse é o foco. A base são as causas, medicina sanitarista, né? Ocupação do jovem e um Pedro II aqui em cima. Força total. Perfeito. Muito obrigado mais uma vez, Hélio, por tudo. Imagina. Conversamos com o professor Manhães no Você em Destaque. Muito obrigado. Obrigado, Hélio. Até a oportunidade.